Se você tem exemplar bíblico, me acompanhe, por favor. Eu vou fazer uma leitura muito rápida, tá? Hoje eu serei muito breve, porém muito sucinto, direto. E eu sei que Deus tem resposta para os nossos corações. Tá bom, gente? Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Jeremias 18, versículo de número 3 e versículo 4. Diz assim: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornando o oleiro a fazer dele outro vaso. E fazia conforme o que parecia-lhe bem aos olhos daquele oleiro a fazer. Amém. Jeremias é um profeta que se sentia pequeno, talvez pela sua faixa etária de idade ou pela sua inexperiência. E houve um momento, bem no começo do capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus disse: Jeremias, não digas, eu sou uma criança, porque eu porei as minhas palavras em tua boca. Abre a tua boca, Jeremias, e eu te encherei. Mas Jeremias, ele é considerado o profeta chorão. Ele é considerado o profeta sensível. E o que acontece é que em um certo dia, Deus ele entende que por necessidade, ele pegue este profeta e ele tenha um diálogo diferente. O diálogo que Deus vai ter com Jeremias é um diálogo diferente. Ele vai iniciar o capítulo de número 18 e o versículo 1 dizendo assim: E falou o Senhor a Jeremias, dizendo: Desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu não sei em qual condição Jeremias estava, mas de imediato temos uma compreensão que das duas a uma, ou ele estava de pé e Deus pediu para ele descer no sentido literal da coisa, ou a casa do oleiro era em um lugar mais baixo. Eu vou repetir: ou ele estava de pé e Deus pediu para que ele se encurvasse, ou a casa do oleiro era em um lugar mais baixo, mas que ele estivesse em pé, ou se a casa do oleiro fosse mais baixo, ele estava debaixo de uma ordem. Que ordem é essa? A descida. E está aqui algo que nos confronta, está aqui algo que nos incomoda, porque a maioria de nós não quer descer. Nós só queremos. Eu vou continuar gesticulando até você dar glória a Deus. Alguns de nós não quer descer. Nós queremos. É complicado esse negócio de descida. Descer, pastor, é ruim. Descer é chato.
Admitir que eu estou errada mesmo estando certa dá trabalho. Pedir perdão quando eu, quem mereço receber da pessoa um pedido, é complicado. Romanos capítulo de número 15, olha que instrução Paulo vai dar. Versículo 1. Porém nós, que somos mais fortes, devemos suportar o mais fraco, não na intenção de agradar a eles, mas de agradar aquele que nos chamou, que tudo suportou por nós. Eu vou espiritualizar a coisa. Eu sei que descer não é fácil, eu sei que se curvar não é fácil, eu sei que dar o braço a torcer não é fácil, eu sei que assumir que está errada mesmo estando certa não é fácil, mas Deus está dando uma orientação para alguém aqui hoje. Desça, desça. Apenas desça. Desça que eu te falo. Escuta, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui, eu vou falar. Tem um problema muito sério, porque a voz de Deus só fala com Jeremias depois que ele desce. Ele disse: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando você se humilha, quando você se desfaz, quando você deixa passar, quando você se isola, quando lhe dá vontade de reagir com a força brusca, com o punho fechado, e você retrai, e Deus diz: dá um passo para trás, isso, agora se cala, dessa forma, agora recua, agora vai descendo, ajoelhando, isso, aí você cai na condição de humilhação. E eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Quando a mulher do fluxo de sangue chega até Jesus, disseram assim: ela chegou no pior estado, porque estava perdendo muito sangue. Ela pode ter chegado no pior estado, mas estava na melhor condição. Qual? Na condição de humilhação, na condição de súplica, na condição de pedido, na condição de implorar, porque alguém olha para você e lhe vê no chão, acha que você está no seu pior momento, não é? Mas vem cá. Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce e de repente, escute, e de repente ele vê um oleiro, um homem que trabalha com olaria, na moldura de vasos. Ele vê um oleiro colocando o vaso em cima de uma tábua que ele chama de roda. Quem aqui conhece o texto de Jeremias 18? Quem conhece o texto de Jeremias 18? Escreva eu. Quem conhece? Se você pegar todo o capítulo 18, você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo para Jeremias falar. Você não vai ver em nenhum momento Deus falando para Jeremias colocar a mão. Você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo para Jeremias fazer alguma coisa. Eu não entendi, Roberto. É porque quem trabalha com vaso não é o profeta. Quem trabalha no vaso não é o profeta.
Ele deixa Jeremias observar. Aí ele faz uma pergunta: o que tu vês? E o lindo é que Deus não pede em nenhum momento a opinião de Jeremias. Roberto, por que é que você está dizendo isso? Porque tem profeta que Deus coloca ele para observar como o oleiro trabalha no vaso. Mas tem profeta metido que quer colocar a opinião dele na tua vida, que quer dizer como deve acontecer na sua vida, que quer dizer quem você vai ser e como você está. Tem profeta atrevido, olha para dentro da tua casa e quer modificar algumas coisas. Tem profeta audacioso, sem vergonha na cara, que olha para você e diz assim: eu acho que deveria ser assim. Escuta, quando Deus chama Jeremias para observar a olaria, ele não diz para Jeremias colocar a mão, ele não diz para Jeremias se meter, ele não pede palpite de Jeremias, ele não faz nenhum tipo de coordenação para Jeremias agir. Ele pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias faz o quê? Jeremias apenas responde: segura que essa daqui está a primeira revelação da noite. Eu não sei qual é o tipo de profeta que tem tentado atrapalhar a moldura que o oleiro está fazendo no vaso, mas fica tranquila, minha irmã, fica tranquilo, meu irmão. A função do profeta não é trabalhar no vaso, porque quem trabalha no vaso é apenas o oleiro. Não é o profeta quem muda o vaso, quem muda o vaso é o oleiro. Não é o profeta que quebra o vaso. O vaso quebra onde? Alguém pode responder para mim? O profeta está olhando e o vaso quebra onde? Na mão do oleiro. O vaso quebra na mão do oleiro. O vaso quebra na mão do oleiro. Mas vem cá, seja sincero. Tem ou não tem profeta querendo consertar vaso? Tem ou não tem? Profeta não conserta vaso. Profeta não muda vaso. Profeta não remenda vaso. Profeta não ajusta vaso. Só quem ajusta o vaso é o oleiro. Eu não sei o que é que você precisa ouvir hoje, mas eu vou falar o que você necessita. Você não precisa emprestar o seu ouvido para ouvir o que você não quer. Você precisa apenas entender que quem te molda não é profeta, quem te molda é Deus. Quem faz o trabalho da regeneração não é o homem, mas é o Espírito. O profeta Malaquias disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem convence o homem do pecado é o Espírito. Não adianta criticar que não vai dar jeito, não adianta falar mal que não vai dar jeito, não adianta fazer patotinha, rodinha de fofoca, querer cozinhar um nome no café da manhã, no almoço do meio-dia e no jantar da noite e ainda no lanche da madrugada. As críticas não mudam sequer em nada o vaso, porque o vaso sempre vai estar na mão do oleiro. Pastor, mas o vaso está meio quebrado ali. Não tem problema, profeta não faz vaso, só quem faz vaso é o oleiro. E Deus disse: Jeremias, ele se quebra onde? Na mão do oleiro. Em vaso que Deus está trabalhando, o profeta não tem direito de se meter. Em vaso que Deus está moldando, o profeta não tem direito de tentar intervir.
Em vaso que Deus está moldando, profeta não tem acesso. Vou melhorar isso aqui. Depois que você estiver na mão de Deus, a temperatura que Ele coloca no vaso, quem decide não é o profeta, mas é o oleiro. Depois que tu estiveres nas mãos de Deus, a modificação do vaso, quem decide não é o profeta, é o oleiro. Depois que Deus começar a modificar você, eu vou lhe dizer uma coisa: vai incomodar, vai atrapalhar, vai. Ou você não acha que Jeremias queria dar palpite? Ele disse: será que não poderei eu fazer com a casa de Israel como fez esse oleiro com o vaso? Porque o vaso quebra na mão do... Mas tem gente que quer quebrar você. Tem gente que quer detonar você. Tem gente que quer tomar o lugar do oleiro. Quer quebrar o vaso. Quer difamar o vaso. Quer bagunçar com o vaso. Quer sujar o nome do vaso. Quer fazer do jeito que pensa que faz com o vaso. Escuta que eu tenho algo de Deus para entregar aqui. Vaso nunca quebrou na opinião de profeta. Vaso nunca quebrou na mão de gente que quer dar aos seus palpites. Vaso nunca quebrou debaixo da opinião de algumas pessoas. Vaso só se quebra na mão do oleiro. Mas tem gente que quer tomar o lugar do oleiro e quer quebrar o vaso. Tu ficou sabendo de fulana lá? Aquela mulher tá só misericórdia. Olha, só quem pode te mudar é Deus. Fala a verdade. Se não tem pessoas que querem mudar o seu jeito, a sua aparência, a sua forma de ser, eu estou mentindo? E ainda dizem assim: eu não aceito. Não aceito o quê? Não aceita como você é? E por que é que você precisa aceitar essa pessoa que quer mudar você à força? Algumas pessoas querem lhe intimidar. Algumas pessoas querem lhe intimidar a você fazer uma mudança. Só quem te conhece é Deus. É Deus quem conhece o teu caráter. É Deus quem conhece quem você é por dentro. É Deus quem conhece a sua estrutura. É Deus quem conhece se você é uma pessoa má ou se você é uma pessoa boa. É Deus quem sabe. As outras pessoas só dão palpite. Eu falo isso com convicção. Quem tenta definir você pelo que vê, já está pecando. Quem tenta abalar a sua fé pelo que acha está errado. Só quem pode definir quem é o vaso é o oleiro. Só Deus. Algumas pessoas querem atrapalhar. E você está na olaria, sabe? Você está no processo. Você está na transformação. Mas tem gente que insiste em querer atrapalhar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que eu vejo Jeremias do outro lado dizendo assim: eu não posso nem opinar em nada. Não. Porque tem gente que está observando o processo da transformação sua e quer se meter. Você é uma pessoa de costumes perversos. E agora você está mudando o seu jeito, a sua forma, o seu caráter, a sua estrutura, o seu jeito de agir. E tem gente querendo se meter. Tem gente querendo atrapalhar. Deixa eu dizer isso para você.
Não escuta essas pessoas. Tem gente que se acha melhor que você, mas fede do mesmo jeito quando está no vaso, e olhar se for pior. Tem gente assim, que quer ser melhor que você, que acha que é, que se sente no direito de pensar que é acima de você alguma coisa. É nada. É não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tu já pensou se Deus deixasse Jeremias intervir naquele momento na olaria? O profeta se sentiria no direito de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de agir de algum jeito. Você entende isso? Tu já pensou se houvesse um registro que dizia assim: e Jeremias falou dentro da olaria? O que iria ter de pessoas? Aí, não está escrito, já tem. Pessoas que querem se meter na sua vida. Pessoas que acham, Deus abençoe, pessoas que acham que pode opinar na sua história. Pessoas que acham que estão acima de você em algum momento. Profeta não muda vaso. Quem muda vaso é oleiro. E deixa eu te falar uma coisa. Você está na palma da mão dele. Tem gente que quer fazer assim, ó. Eu vou dar um empurrão nela que é para ver se ela tomba dentro da olaria, porque o vaso está em cima da roda que gira. Aí quando tenta empurrar o vaso, o oleiro diz assim: eu tô usando esse vaso. Tem profeta que quer empurrar o vaso, que não é para esperar o vaso quebrar na mão do oleiro, não. É para o vaso cair de cima da tábua que roda. Aí Deus diz assim: não, o oleiro está trabalhando nesse vaso aqui, minha filha. Nesse vaso aqui você não vai encostar, não. Nesse vaso aqui você não vai colocar seu dedo sujo, não. Não tem problema. Ela pode até se quebrar, mas quebra na minha mão. Ela pode até ser provada, mas é provada por mim. Ela pode ser até quebrada, mas é quebrada pela mão de quem pode te reconstruir novamente. Ninguém vai atrapalhar a obra que Deus está fazendo em sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, vamos orar. Nesse momento eu peço que você apresente 2 pessoas aqui nesses comentários, tá? Estamos a exatamente... Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Estamos a 47 minutos de transmissão. Vamos orar. Hoje está uma correria que eu peguei minha filha, mas Deus está no controle. Eu volto a repetir novamente o meu público do TK, aqui nessa câmera. Aqui embaixo tem uma opção de séries. Se você quiser abençoar o meu ministério, o meu trabalho e outras vidas, você vai aderir a essa série aqui. Você vai clicar nessa série. Tem uma série promocional que foi dividido pelo meio o valor. Pelo meio, tá? Pelo meio. E você aderindo a essa série, você vai nos abençoar. E abençoar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em tua presença, eu te glorifico, eu te exalto, eu suplico sua misericórdia, eu suplico o seu perdão, Pai, e também peço a tua ajuda. Cada pessoa que está nessa transmissão, que está nessa sintonia, que está conosco, Pai, nesse propósito, eu peço que o Senhor visite cada nome que foi inserido nesses comentários. Cada pessoa que está sendo apresentada aqui, toma essas vidas em tuas mãos. Vem de encontro com cada uma delas. Visita nesse momento os seus lares, os seus parentes, de perto e de longe. E que no nome de Jesus, todas as retaliações
caiam por terra. Livra de assalto de homens sanguinários, para a glória do seu nome. Abençoa cada pessoa que aderiu, Pai, nosso material, nossa série. Faz prosperar e multiplica 100 vezes mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Tá? Eu fico muito feliz por cada pessoa que está conosco aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que passaram aqui no Kauai e que ainda estão, a todas que passaram no TK e ainda estão. Muito obrigado a você pela sua popularidade, pela sua credibilidade, tá? Que Deus abençoe muito, gente. Que Deus abençoe. Não esqueça, quando você me abençoa, você abençoa outras vidas. E Deus sabe do que eu estou falando. Ele me conhece. Ele me conhece. Nós não podemos mais falar sobre dinheiro. Nós não podemos mais falar sobre PX nas nossas transmissões. Então, pensando nisso, o aplicativo do TK, ele desenvolveu esse trabalho que o criador pode gerar um conteúdo e assim os seus seguidores possam aderir para abençoar a minha vida e também fazer uma conexão com a plataforma. Que Deus abençoe. Estenda a sua mão com a palma da mão para cima na posição de receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e você, de posse de vitória, escreve amém. Que Deus abençoe. Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui, tá? Nos fins de semana pode ser que eu abra uma live aleatória, mas não é nada certo. Obrigado. Deus abençoe. Shalom, meu povo. Fiquem com Deus. Tanques de guerra.